Boa noite, pessoal. Tá todo mundo me escutando bem? Dá um ok para mim aí no chat. Sim, estamos. Feito, excelente. Bom, vamos lá, vamos começar mais uma live, mais uma aula aqui do CRM na mão. Meu nome é Pablo, eu sou médico revalidado em 2024.2. Eu estava ali presente nas estações de queimadura de lagarto, escala NIRS, NIAID, medir pressão na criança, dengue grupo B. Dentro de MFC ele apareceu também um quadro de DIP, né? Então, numa outra live, eu já comentei um pouco sobre os temas que o INEP gosta dentro de MFC, né? Dentro ali de algumas categorias. Doenças infecciosas já apareceu 5 vezes, doenças comportamentais também já apareceu 5 vezes. Então, toda a nossa mentoria, até as lives que a gente faz aqui, os temas, tem uma estatística, né? Tem um direcionamento do porquê a gente está escolhendo esse tema, não é nada aleatório, né? E hoje a gente vai falar sobre esse transtorno relacionado ao álcool, mais específico ali a dependência do álcool. Mas antes de começar, eu queria saber aqui quem que vai fazer a prova pela primeira vez, quem que vai fazer aí pela segunda ou terceira vez. Eu vou fazer pela primeira. Daniele, pela primeira vez, excelente. Alguém vai fazer aí pela segunda ou terceira vez? E tem alguém esperando o resultado do dia 12, que foi adiado, né? Alguns aí estão numa ansiedade esperando o resultado, a Gladys, Creuza, Luciano. Excelente, pessoal. Então, a ideia aqui é apresentar esse tema de uma forma mais focada no INEP, né? Eu não vou falar tanto aqui sobre fisiopatologia ou temas que não têm tanta relação, né? No story que eu fiz ali sobre o tema, eu falei ali um pouco que tem rastreamento na UBS, tem classificação, envolve ali um tratamento com equipe multi, né? Com psicólogo, tem grupo de apoio, os alcoólatras anônimos. Então, é um tema muito relevante, muito comum, prevalente em homens também. Então, é um tema relevante, comum e que pode aparecer, né? A gente faz até uma relação com o tabagismo, né? O tabagismo já apareceu dentro ali das estatísticas, principalmente de MFC, o INEP, ele não costuma repetir temas, então, até então, ele não repetiu nenhum tema, né? Então, eu falo que esse tema, né, transtornos relacionados ao álcool, são temas batidos que a gente tem que ir preparado, né? A qualquer momento, em algum momento, vai cair esse tema. Eu vou aqui compartilhar, então, um material, e esse material, ele vai estar disponível no grupo do CRM na mão. Eu vou mandar lá em formato de PDF depois da live, e vocês vão poder usar ele também para estudar. Depois desse treinamento, na verdade, depois desse conteúdo teórico, a gente vai fazer um treinamento, uma simulação, né? Então, quem tiver aí acesso à plataforma do Pense, se candidatar, a gente vai estar fazendo um treinamento relacionado ao tema, mesmo sabendo ali o tema, ainda assim é muito relevante, importante a gente fazer, porque a gente vai ver ali algumas particularidades, tá? Tá todo mundo conseguindo ver bem aí a tela? Pablo, me Sim. escuta? Essa classe ela vai estar no YouTube? Eu deixei aqui gravado. Eu acredito que a equipe deve colocar no YouTube, ou pode ser que coloquem ali no Drive das turmas da mentoria, mas eu acredito que eles vão publicar assim no YouTube. Depois eu confiro e aviso lá no grupo geral do CRM, tá? Do Ok, CRM na mão. ok, ok. Tá dando para ler bem aí o material? Sim, Sim, vocês estão conseguindo ver bem? Então vamos lá. Deixa eu só compartilhar aqui. Show. Então, transtorno relacionado ao álcool é um tema que o INEP gosta, porque envolve ali algumas classes sociais. O INEP já cobrou o tabagismo, tem muita relação ali, o alcoolismo e o tabagismo na atenção primária, é a cara das estações de MFC, né? Então, aqui eu coloquei os transtornos que podem aparecer ali na prova, né? 3 formas de que podem aparecer esses transtornos relacionados ao álcool. Primeiro, a dependência, que é o que eu vou estar focando mais aqui nessa aula, né? Então, a gente vai fazer ali o rastreio, como que a gente vai abordar aquele paciente que está dependente do alcoolismo. A gente tem a síndrome da abstinência alcoólica, que tem muita relação com a dependência. A gente vai ver ali que faz parte do tratamento, até mesmo a gente identificar,
já prevenir uma possível síndrome de abstinência alcoólica, e também tem os quadros de intoxicação aguda, que pode ser que apareça também ali dentro de MFC. Lembrando que temas de urgência e emergência estão aparecendo cada vez mais dentro de MFC. Então, já apareceu infarto com supra de ST, e a queimadura de lagarta também ela é considerada ali um tema de urgência e emergência, que basicamente a gente vai iniciar o tratamento ali na UBS e vai encaminhar, né, o paciente para um centro de maior complexidade, ou vai internar, fazer uma internação hospitalar, né? Então o INEP ele já cobrou aí 2 vezes dentro de MFC, sistema de urgência e emergência, pode aparecer ali uma intoxicação aguda, mas o foco hoje vai ser essa dependência, onde a gente vai tratar o paciente ali como um todo, né, aquele paciente que vem com desejo de parar de beber, né? A gente conhece bem ali aquele paciente que vem com desejo de parar de fumar. Agora a gente vai ver o paciente que vem com esse desejo de parar de beber. Só que um dado, uma epidemiologia importante sobre esse tema, né, atinge aí 10% da população mundial, é mais comum em homens, né, eu falei ali nos stories, dei um spoiler ali, é bem mais prevalente em homens, apesar de que esse número não está sendo assim tão discrepante em relação ao sexo feminino, né, e a idade aí geralmente dos 18 aos 34 anos, e um detalhe muito importante, que o início, ele é muito precoce, né, por volta ali dos 10 anos de idade, o paciente ele já começa a ter esse consumo do álcool, e isso é importante a gente levar em consideração o tempo, por causa dos efeitos colaterais, né? Quanto maior o tempo ele está consumindo álcool, maior os riscos, né? E mais cedo também vão vir os riscos. Aqui só falando um pouco de etiologia, eu destaco aqui a principal, né? As psicossociais, então aquela pressão por querer por beber, ou seja, homens, né? Tem essa pressão por o homem ele tem que beber, ou então usar o álcool como uma válvula de escape ali com algum fator social na vida dele, trabalho, família, influência do ambiente e até mesmo o contexto familiar e cultural a gente também vai levar em consideração, mas também tem fatores genéticos e biológicos envolvidos. Bom, então, primeira coisa ali importante que a gente precisa saber ali para a nossa estação é sobre o limite seguro de álcool. Existe algum limite seguro de álcool? Eu posso ali tomar um pouco, uma taça de vinho por dia, vai me fazer bem? Né? Qual que é a recomendação que a gente vai passar para esse paciente? Inclusive, pode ser uma dúvida desse paciente no momento ali da estação. Né? Então, esse aqui é um print que eu coloquei do site da Organização Mundial da Saúde, onde eles deixam aqui bem claro, né? Nenhum nível de consumo de álcool é seguro para a nossa saúde. Em 2023 foi publicado na verdade foi um texto, né, um resumo ali, mas os consensos mais atuais, eles também estão de acordo com a Organização Mundial da Saúde, então não existe um limite seguro, né? A gente não pode indicar ali para o paciente, às vezes ele pode falar até para querer confundir a gente, mas eu tomo ali só uma taça de vinho no almoço, ou só uma cachaçinha ali no jantar, 1, 2 vezes na semana, né? Não tem nenhum problema, né, doutor? E aí você vai ter que falar para ele que não existe dose segura de álcool, tá? Então aqui eu separei um passo a passo de como que a gente vai fazer esse atendimento. Eu queria saber se vocês estão vendo essa barra aqui lateral, quando eu passo o mouse, aparece isso aqui para vocês? Alguém dá um ok? Ok, está aparecendo, então a gente vai usar muito aqui esse passo a passo, né, até para facilitar ali a nossa abordagem, a nossa consulta, né, então o que que é importante, né, aqui eu não coloquei tanta parte em específico ali de anamnese, exame físico, o esqueleto de MFC, né, o esqueleto eu abordei numa outra live sobre o esqueleto de MFC, tem algumas particularidades ali, e eu vou falar já direto da consulta, né, aquele paciente que vem com desejo, ou que você vai identificar, né, que ele está tendo essa possível dependência. Então vamos lá, o passo 1, a gente vai identificar o número de doses que ele está consumindo e esse nível de consumo. Então, são aquelas perguntas típicas. Quanto tempo o senhor bebe? O que o senhor bebe? Com que frequência? Qual o momento do dia? Né? Então, isso aqui é para conhecer o hábito ali da bebida dele. Se eu falar tabagismo aqui em algum momento, são temas bem parecidos, então eu posso acabar confundindo, vocês me corrijam aí. Passo 2 é o rastreamento. Então, eu avaliei aquele número de doses do paciente, eu vou mostrar aqui um pouco sobre isso também, nível de consumo. O mais importante aqui de tudo que eu vou falar é a gente conhecer mesmo, dar uma pincelada, a gente não precisa ficar decorando as classificações, muitas coisas ali que tem, mas é mais para a gente entender e é bem intuitivo, tá? A nossa avaliação ali com o paciente. Então, o passo 2 é o rastreamento. Então, o rastreamento mais conhecido, né, o rastreamento ali de Cage, mas a gente já tem aí talvez não seja mais atual, mas tem uma evidência melhor, que é o Audit,
E eu preciso apresentar esse rastreamento para vocês do audit, porque pode aparecer até mesmo o audit simplificado. Se não aparecer, vocês vão ver ali, são mais perguntas, mas como eu falei, é bem intuitivo. Mas o CAGE é o mais conhecido, são 4 perguntas ali, e a gente tem que ir decorado ali o CAGE, o valor de referência para uma possível dependência. Então, o rastreamento é para a gente poder avaliar ali uma possível dependência desse paciente, tá? Depois que eu fiz o rastreamento, identifiquei essa possível dependência, eu vou classificar ele nessa dependência e eu classifico usando o DSM-5. Também ali são algumas perguntas, alguns critérios. Quanto maior o número de critérios ali, maior o risco desse paciente, a gravidade desse paciente, né? Eu preciso muito avaliar no passo 4 o grau de motivação. Por quê? Se eu tenho ali um paciente que está muito grave e eu preciso até já indicar uma internação para ele, mas o grau de motivação é que ele não vê o alcoolismo como um problema. Então não tem como eu já indicar para ele sair da UBS e ser internado. Então eu preciso conhecer o grau de motivação, eu preciso entender o que ele pensa ali sobre o alcoolismo para poder ver qual que é o estágio que ele está e indicar o melhor tratamento para ele. Né? Isso aqui é uma abordagem multidisciplinar, né? E o tratamento aqui não é nem tanto farmacológico, a gente não foca, né, até comparando um pouco ali com o tabagismo, que a gente tem o chiclete de nicotina, bupropiona, aqui não tem tantos medicamentos que vão agir diretamente ali no álcool, né, mas a gente usa ali os medicamentos mais para os sintomas associados, né, e o que mais vai ajudar ele mesmo é o TCC, é o tratamento com a equipe EMUT, que eu vou estar abordando aqui mais à frente, né. O passo 5, a gente vai avaliar o risco de SAH, que é a síndrome da abstinência alcoólica. Então, por isso que eu falei que tem muita relação ele ter essa dependência e ele poder ter a síndrome da abstinência quando a gente suspender o uso. Né? Se a gente vai iniciar o tratamento com ele e vai suspender, ele pode desenvolver essa síndrome da abstinência, até mesmo a síndrome de Wernicke, então a gente precisa de avaliar esse risco antes de acontecer, claro, né? E o passo 6, o tratamento. Então, são esses 6 passos, eu vou estar até seguindo aqui junto aqui com vocês, para essa apresentação ficar melhor, né, aqui nesse índice. Então, vamos lá no passo 1, onde a gente vai acompanhar, onde a gente vai avaliar, né, o número de doses e o nível de consumo desse paciente. Aqui eu coloquei essa imagem que eu acho que resume bem o que está mais explicado aqui, eu coloquei alguns detalhes aqui nessa tabela aqui embaixo, mas vamos lá nessa imagem aqui. Então, o paciente ele vai chegar na consulta, lá na estação do INEP, e ele pode já chegar referindo que quer parar de beber, ou ele pode chegar ali com algum outro problema. E lembra ali que no nosso esqueleto de MFC, a gente sempre pergunta, o senhor fuma, bebe ou faz de drogas ilícitas? Aí ele pode responder, sim, eu bebo. Às vezes ele foi por uma dor de cabeça. Aí ele vai falar, sim, eu bebo. Aí é interessante a gente perguntar, né, o quanto que o senhor bebe. Então é nesse momento que a gente vai avaliar o número, né, de bebidas e de doses que ele está consumindo, para a gente poder avaliar uma possível dependência. E pode ser uma estação do INEP dessa forma. Ele chegar ali por uma dor de cabeça, na hora que você perguntar ali, o senhor fuma, bebe, faz uso de drogas ilícitas, ele falar que bebe e começar a contar ali uma história sobre a vida alcoólica dele, né? Ou ele já chegar direto mesmo falando que tem interesse de parar de beber. Né? Então, a abstinência é aquela pessoa que não bebe, isso aqui num tempo de 1 ano, tá? Então, a abstinência é aquela pessoa que não bebe, ok, a gente não vai dar seguimento nesse rastreamento. Consumo moderado, a partir de uma certa quantidade, de uma certa dose, é classificado como consumo moderado. Consumo de risco, a mesma coisa, uma certa dose, que eu vou passar aqui. E aí sim, dependendo da quantidade dessa dose, do rastreio dos critérios diagnósticos do DM5, aí sim eu vou dizer se esse paciente ele tem uma dependência ou não. Ou seja, ele pode ter um consumo moderado e já ter uma dependência. Não necessariamente ele tem que passar pelo consumo de risco, que vai ser uma quantidade de dose maior por dia ou por semana, para a gente poder ver se ele está tendo uma dependência ou não. Aqui mesmo no consumo moderado eu já posso fazer esse rastreamento para uma possível dependência. Então, o que seria esse consumo moderado, né? Coloquei aqui uma tabela e tem essa diferença entre homens e mulheres, tá? Por que a dose da mulher é menor? Porque a mulher ela metaboliza o álcool mais rápido, de forma geral ela tem um índice de massa corporal menor, então aquele álcool ele é absorvido, ele tem um efeito mais agudo, mais rápido, né? Por isso que a dose de referência da mulher, a gente vê aqui que em alguns casos é quase metade, né? Então tem essa diferença, é bem relevante isso. Então o abstêmio é aquele que não consumiu álcool nos últimos 12 meses. Aquele que está apresentando um consumo moderado,
que ele está consumindo? O homem, né? Ele vai ter menor ou igual a 14 doses por semana ou menor ou igual a 4 doses por dia. Eu já vou explicar o que seria uma dose, né? Que não necessariamente é um copo de cerveja ou uma lata de cerveja. E a mulher aqui já são 7 doses ou 7 doses por semana ou 3 doses por dia. O consumo de risco já é aquele paciente que tem maior ou igual a 15 doses por semana ou 5 doses por dia, né? Então entra aqui, basicamente, o que eu estava falando do consumo moderado e do consumo de risco. Quando a gente vai para o transtorno por uso de álcool, esse é o termo correto para dependência alcoólica, né? Pode ser que o INEP cobre esse termo, então o senhor está tendo um transtorno por uso de álcool, né? Que é o nível de dependência, aí você vai falar o grau, leve, moderado ou grave, né? Ou então o INEP pode ser que aceite também você falar dependência alcoólica, mas o termo correto é esse, transtorno por uso de álcool. Uso nocivo e a dependência alcoólica é basicamente a mesma coisa, tá? São sinônimos ali, só muda o CID. E aqui eu coloquei aqui o que seria, então, essa definição de dependência alcoólica pelo DSM-5, eu vou mostrar com mais detalhes essa classificação. Se ele tem 2 a 3 critérios, ele é leve. Se ele tem 4 a 5 critérios, ele é moderado. E maior ou igual a 6 critérios, ele é grave. O que seria, então, uma dose? O que seria mais de 5 doses por dia? Vamos lá. Esse valor varia muito por país, tá? Então, aqui no Brasil, essa é uma média do que seria uma dose aqui no Brasil, de cerveja, uma cerveja de 300 ml, que vai ter um teor alcoólico ali mais ou menos de 4 a 5%, equivale a uma dose. Então, 300 ml de cerveja com esse teor equivale a uma dose. Se o teor alcoólico for maior, pode ser uma cerveja, mas que tem um teor alcoólico ali de 7%, 8%, então esse volume ele é menor. Eu não preciso de 300 ml para poder chegar a uma dose, tá? E quanto maior o teor alcoólico, menor o volume, então. Né? Então, no vinho aqui, de 100 a 120 ml, eu já tenho 10 a 12%, que equivale a uma dose. E nos destilados, no geral, aqui não especificando cada um, mas de forma geral, a gente tem aí que mais ou menos 30 ml já corresponde a uma dose. Então, aquele paciente que às vezes chega falando que toma uma garrafa de cachaça por dia, ou uma garrafa de cachaça por semana, né, a gente vai fazer esse cálculo, se uma garrafa ele tem 300 ml, e a cada 30 ml corresponde a uma dose, então ele está tomando 10 doses dessa garrafa. Né? Então, a cada garrafa ele está tomando o equivalente a 10 doses. Se ele está tomando 10 doses por dia ali, o consumo dele é de risco, onde ele está tendo maior ou igual a 5 doses por dia. Então, basicamente, essa é a classificação de risco desse paciente para ver o nível de consumo dele, tá? Então, eu avaliei o nível de consumo desse paciente, né? A gente saiu aqui do passo 1, onde eu avaliei o número de doses, o nível de consumo, e independente, né? Se eu vi ali que ele é um consumo moderado ou um consumo de risco, aí eu vou partir ali para o meu rastreamento do CAGE. O rastreamento do CAGE é o mais conhecido, então vamos lá para o passo 2, o questionário CAGE. Ele é o mais conhecido, a gente precisa sim ir com ele memorizado, a gente precisa estar com ele ali, né, decorado essas perguntas aqui, saber também o resultado, quando que é positivo, mas eu preciso apresentar também depois o audit, que ele tem uma especificidade melhor. Então, o que é o CAGE? Né? Cada letra ali corresponde a uma pergunta. O C é de cut de cortar. Né? Então, a pergunta que a gente vai fazer para ele é se algum dia ele viu ali que ele tinha que parar de beber, ou que ele já pensou em cortar a bebida, né? Daí vem o cut, e aí ele vai responder se sim ou não. Se sim, a resposta é afirmativa, né? O A do CAGE é o anoide é estar incomodado, né? Então, se as pessoas em volta dele ficam incomodadas com a forma como ele está bebendo, né? A família, os amigos, até mesmo no bar, se ele causa constrangimento, se as pessoas expulsam ele do bar, se a esposa dele, os filhos dele, então ele vai dar alguma sugestão, alguma dica em relação ao anoide, né? O guilt, que é de culpa, né? Então ele se sentir culpado pela forma como ele costuma beber. Isso é muito importante, porque isso aí vai ajudar a gente até a ver o grau de motivação dele. Né? Então, a terceira pergunta que a gente vai estar fazendo para ele, é se ele se sente culpado pela forma como ele costuma beber, tá? E o é de olhos, né? Então, ali já na hora de acordar, se ele já acorda nervoso ou com ressaca, e ele já costuma beber, já com desejo de beber já pela manhã. Né? Um pouco parecido ali até com as perguntas lá do tabagismo, por isso tem muito essa relação. Então, a gente pergunta para ele se ele já bebe logo pela manhã. Isso aqui é importante, porque lembra da síndrome da abstinência alcoólica? Então, se eu vou iniciar o tratamento e ele vai parar de beber já naquele dia,
né? Não tem ali um chiclete de Skol, um chiclete de Brahma, um chiclete de cachaça para ele estar mastigando ali para ir diminuindo os efeitos, não. Então ele já vai iniciar mesmo, a gente já vai iniciar o tratamento, ele já vai suspender a bebida já no dia seguinte ou no mesmo dia, né? Então o maior risco nos primeiros 10 dias é a síndrome da abstinência alcoólica. Então, se já pela manhã, ou seja, o tempo que ele está dormindo, ele já acorda com sintomas de abstinência, com nervosismo, né, com desejo muito grande de beber, então ele já tem ali um fator de risco muito grande para desenvolver essa abstinência verdadeira quando ele parar de beber. Então essa pergunta ela é muito relevante. E o resultado, se eu tenho pelo menos ali 2 afirmativas, isso já sugere que ele pode estar tendo uma dependência. Então aqui é o rastreamento. A gente está ali no passo 2, a gente vai fazer então o rastreamento. E a outra escala que a gente tem é a escala do audit. O audit, ele demonstrou ter um melhor resultado, principalmente para quadros leves, tá? Então o CAGE, ele é muito bom para moderados e graves, mas ele não é tão bom quanto o audit. O audit são 10 perguntas, não tem que memorizar essas 10 perguntas, mas vocês vão ver que é bem intuitivo, mas pensando, né, nessas 10 perguntas, eles criaram o audit simplificado, que é o audit C, que são basicamente aí 3 perguntas que a gente vai avaliar nesse paciente. Como eu falei, pode ser que não apareça isso aqui no INEP, tá? É a melhor escala para rastreio, mas vocês vão ver que é bem intuitivo ali as perguntas e as respostas que ele vai entregar para a gente. Mas o que a gente precisa mesmo ir decorado ali é o CAGE, tá? É o rastreamento do CAGE. Então, que o Audit C, que é o simplificado, a primeira pergunta, né? Com que frequência você consumiu bebidas no último ano? Ele faz essa avaliação nos últimos 12 meses, no último ano, e de acordo com a quantidade, a gente vai pontuar esse paciente. Segunda pergunta, quantas bebidas você consumia num dia típico, né? Então, num dia ali comum, o tanto que você estava bebendo, quantas bebidas, né? De 1 a 2 bebidas, 3 a 4, 5 a 6, a gente vai pontuar ele. E com que frequência você consumiu, aqui é bem específico, 6 ou mais bebidas alcoólicas no último ano, né? Então, menos de uma vez por mês, mensalmente, semanalmente. E a partir desse audit simplificado, a gente tem esse resultado, né? Então, para homens, tem que ter pelo menos 4 pontos. Para mulheres, eu tenho que ter pelo menos 3 pontos. E para que vai servir isso aqui? Se o meu audit C, o simplificado, ele é positivo, ele tem ali pelo menos 4 pontos e a mulher pelo menos 3, aí vale a pena eu fazer o audit já completo. O audit são 10 perguntas. E assim, eles colocaram esse audit C exatamente para ficar mais rápido de perguntar, mas a gente tem ali na prática, a gente tem o computador, e o computador ele já te dá a escala completa, já tem sites para fazer isso, você só tem que clicar ali, marcar e já vai te dar o resultado. Então não é nada assim que vá atrasar muito ali a consulta, né? Claro que para a instalação do INEP, eles não vão querer que a gente memorize essas 10 perguntas, eu estou passando aqui o rastreamento do audit, são 10 perguntas, eles não vão focar nisso daqui, mas é bem intuitivo também, é mais para a gente conhecer, né, o que pode aparecer, o que talvez apareça ali, é o audit simplificado, tá? Mas o que a gente tem que saber mesmo é o CAGE. Então, aqui no audit, né, com que frequência você consome bebidas alcoólicas, quantas bebidas alcoólicas você consome um dia tipo, aquelas mesmas perguntas lá em cima, né, com que frequência você consome 5 ou mais bebidas alcoólicas numa ocasião, quantas vezes no último ano você não conseguiu parar de beber depois de ter começado, quantas vezes no último ano você não conseguiu fazer o que era esperado por causa da bebida, com que frequência precisou de uma bebida pela manhã para se recuperar após beber, sentiu culpa ou arrependimento após beber, quantas vezes você esqueceu o que aconteceu na noite anterior por causa da bebida, já se feriu devido ao consumo de álcool, ou já se preocupou ali com o consumo de álcool, pensando ali na redução, né? Então, a partir desse rastreamento de audit, ele é um rastreamento melhor do que o CAGE, né? A gente vai classificar ele em baixo risco. Baixo risco de quê? Baixo risco de dependência. Risco médio de dependência, alto risco e vício provável ou dependência provável, né? Então, voltando ali nos nossos passos, a gente avaliou o número de doses, o nível de consumo dele, a gente fez o rastreamento, lá no INEP vai aparecer provavelmente o rastreamento do CAGE, agora a gente vai classificar a dependência. Então, se o meu rastreamento é positivo, aí eu vou partir para poder classificar ele se ele é leve, moderado ou grave, né? Para isso, a gente vai usar a escala, então, do DSM-5. Também é bem intuitivo, né? São algumas perguntas, algumas categorias, alguns critérios. Não precisa memorizar tudo isso aqui, né? Mas a gente precisa conhecer, porque também é bem intuitivo. Então a gente vai avaliar o padrão de consumo,
controle prejudicado, a fissura, né, um forte desejo por beber, se ele está tendo problemas interpessoais, abandono de atividades. Então ali a questão, o INEP ele vai colocar ali provavelmente que ele tem problemas no trabalho, que ele foi demitido, ou que ele tem problemas em casa, né? Basicamente o que está lá naquelas perguntas do Cage, né, se as pessoas ficam aborrecidas com a forma como ele bebe, né, se ele persiste ali, apesar do prejuízo, ele continua bebendo, né, e avalia também a tolerância dele e a abstinência, que é muito importante essa abstinência. De acordo com a quantidade de critérios, aí sim a gente vai classificar o nível de dependência. Então, aqueles primeiros rastreios do CAGE e do Audit é para ver o risco de dependência. Agora aqui a gente já identificou que ele tem risco, a gente vai ver se ele tem uma dependência leve, moderada ou grave, de acordo com esses critérios. Preciso memorizar? Não, não precisa memorizar isso daqui, tá? Mas leve em consideração e avalie o CAGE, né? Então, quanto maior o CAGE dele ali, um CAGE de 3, 4, é bem provável que ele esteja tendo ou um quadro moderado ou até grave, se a gente for levar nessa classificação aqui, mas a gente precisa conhecer, né? Então, voltando ali nos passos, a gente avaliou, então, o número de doses, fez o rastreio, classificou a dependência dele, se ele é leve, moderado ou grave, e aí a gente vai partir para o passo 4, que é o grau de motivação. Por que é tão importante o grau de motivação, né? Como eu expliquei, eu preciso saber se ele tem interesse de parar de beber. Às vezes ele está com muito interesse, então isso vai facilitar muito o meu tratamento. Às vezes ele não tem interesse nenhum, ele nem veio por isso, né? Às vezes foi algo ali que você avaliou a mais no paciente e você vai ter que tratar de outra forma, de acordo com o grau de motivação dele. Então, o grau de motivação é bem conhecido também em outros vícios, em outras dependências. Quando a gente vai iniciar esse tratamento para suspender algum vício, alguma dependência, lá no tabagismo também tem esse grau de motivação. E basicamente são essas 5 perguntas. Alguns materiais separam, né, a preparação da ação, mas o material que eu estou usando de referência, que é o do Ministério da Saúde, ele trata igual, né, a preparação e a ação, como se fosse ali a mesma coisa na mesma consulta que a gente vai estar realizando. Então, o que é a pré-contemplação? Ele não acha que aquilo ali é um problema. Ele veio, às vezes ele veio por outro motivo, a pressão dele está alta, você perguntou se eu fumo, bebe, fala de drogas ilícitas, e ele falou que bebo todo dia, bebo uma cachaça ali por dia, e aí ele não vê como um problema, né? A gente até pergunta, o que o senhor acha disso? Não, eu não vejo como um problema, para mim está tranquilo. Então, nesse caso aqui, como é que eu já vou indicar internação para ele? Como é que eu já vou falar para ele que ele tem que parar amanhã de beber? Não tem como. Eu preciso de avaliar o grau de motivação dele, e aí sim eu vou ver uma conduta. Então, aqui eu tenho que fazer ele refletir. Aqui eu vou conversar com ele, gente, e não é ameaçar o paciente. Se vocês ameaçam o paciente ali na estação, olha, o senhor vai ficar cego, vai ter um AVC se não parar de beber, vai infartar. É muito comum a gente ver isso na prática. Médicos que tratam, né, os pacientes dessa forma. Vai amputar um pé se o senhor não parar de beber, vai ter colesterol alto, tá? Seu coração vai ficar grande. Começa a falar um tanto de coisa. Se vocês falam isso, vocês vão perder aqueles primeiros pontos ali, que é ser empático, né? Então, nesse momento, a gente vai escutar o paciente. Por que o senhor não vê isso como um problema? A gente vai, sim, apresentar para ele a gravidade, né, do quadro, a gente vai apresentar ali as complicações para ele, mas de uma forma mais comunicativa, né? Por isso que é a cara de MFC essa estação, porque aborda muito mais a forma como a gente conversa ali com o paciente. O que é a contemplação? Aquele paciente que sabe que tem um problema, mas ele não para, ele não tem tanto interesse de parar. É aquele amigo nosso ali que, nossa, eu tenho que parar de beber. Aí no mesmo dia à noite ele tá lá no pagode bebendo, né? Aí no dia seguinte ele fala, nossa, nunca mais eu vou beber. E na outra semana ele tá bebendo de novo. Então ele tá nessa contemplação. Ele sabe que é um problema, ele sabe que ele tem que parar, ele sabe que ele tá fazendo ali besteira quando ele bebe, que ele já tá urinando muito, com a urina muito concentrada, que ele está tendo uma dor abdominal, a pele chega a ficar até amarela algumas vezes, mas ele não para, né? Então, nesse momento, a gente vai ver ali por que ele ainda não parou, né? Bem parecido com a pré-contemplação, mas a gente ele já tem mais abertura ali de talvez querer mudar, e às vezes ele pode chegar já nesse estágio lá na consulta, né? Olha, doutor, eu estou bebendo há alguns anos e eu resolvi parar de beber. Né? Então ele está ali já, ele contemplou, ele entendeu e a gente já vai partir para a preparação e ação, né? O que seria então essa preparação e ação? Ele admitiu a necessidade de mudança. Então ele viu, nossa, realmente chegou a hora de eu parar de beber, vou lá na consulta, né? Então ele chegou lá na sua consulta e aí é mais fácil, né? Quanto maior ali o grau de motivação, mais fácil ali da gente tratar o paciente, né? Não que ele não vai ter recaídas, o risco de recaída pode acontecer em qualquer estágio, inclusive, né?
mas é mais tranquilo da gente iniciar o tratamento aqui. Então aqui a gente vai conversar com ele, olha, o tratamento consiste nisso, nisso e nisso, né? Eu vou explicar ali todo o tratamento não farmacológico, olhando ali o nosso esqueleto de MFC, tratamento não farmacológico, tratamento farmacológico. Vou definir metas, vou perguntar para ele a data para ele parar de beber, né? Vou perguntar se ele já tentou parar de beber alguma vez, e vou ver ali as estratégias de acordo com o caso ali do paciente. Isso é bem específico de cada paciente. Manutenção, né? Então, o que é manutenção? A gente iniciou algum desses estágios nele, a gente iniciou ali, por exemplo, a contemplação, explicou para ele ali, ele foi para casa e avaliou. Aí ele voltou na semana seguinte. Olha, eu acho que eu resolvi mesmo parar, né? Parece que é uma preparação e ação? Parece, porque ele identificou que é um problema, mas como a gente já iniciou um estágio aqui, a gente só vai fazer a manutenção desse estágio, né? Então a manutenção ela pode confundir. Não acredito que o INEP vai, se ele perguntar, né, ele pode, é bem provável que apareça ali no PEP, qual o grau de motivação do paciente, qual o grau de motivação que ele se encontra, né? Os mais comuns aqui vai ser preparação e ação, ou então contemplação, tá? Preparação, ação e a contemplação, né? Então, a manutenção, a gente vai ver ali o próximo estágio dele, né, e como que a gente vai avançar nesse tratamento. Recaída, igual eu falei, pode acontecer em qualquer estágio, então não seria ali o mais provável de cair no INEP, mas pode aparecer também, dele já falar para você que tentou parar de beber mês passado, ano passado, e aí está voltando a beber agora. Então, isso daí é uma recaída, né? Então, a gente vai identificar por que teve essa recaída, bem parecida ali com a manutenção, a gente vai avaliar ali como que a gente vai retornar esse tratamento, né? Claro que a gente em nenhum momento vai perder esse paciente, nem que seja necessário a gente voltar lá no mais básico, explicando para ele os riscos, né? Para suspende os medicamentos, depois volta com os medicamentos, se for o caso de internar, né? Já que ele está tendo recaídas, ele não está conseguindo fazer esse tratamento ambulatorial, vale a pena mesmo até internar esse paciente. Então vamos lá, no nosso passo a passo. A gente viu o número de doses de consumo, fez o rastreamento do QED, classificou a dependência dele, leve, moderada ou grave, viu o grau de motivação, e agora eu preciso, antes de iniciar o tratamento, eu preciso avaliar o risco de síndrome de abstinência alcoólica. Então, o que está acontecendo aqui? A gente vai suspender o tratamento. A gente vai suspender o uso do álcool nesse paciente. Diferente do tabagismo, não existe um chiclete, né? Igual eu falei, não existe chiclete de Brahma, não existe chiclete de vodka para ele estar mastigando ali para diminuir o consumo. Então ele realmente vai parar de beber naquele dia ou já no dia seguinte, a gente já vai suspender, vai tentar suspender, né? Não tem como a gente falar para ele assim, olha, bebe só nos finais de semana, porque essa bebida no final de semana é que pode estimular ele a continuar bebendo. Então não vai adiantar muito a gente falar isso para o paciente. Só que eu preciso avaliar ele se quando ele parar de beber, se ele não vai ter a síndrome da abstinência alcoólica, pelos efeitos de ter suspendido de forma imediata o álcool. Por mais que a gente sabe que existe essa síndrome, a gente precisa já suspender de forma imediata. Tem algumas formas de avaliar, né? Aqui eu coloquei aqui algumas perguntas. Se houve dias que ele ficou sem uso de álcool, é o mais simples ali da gente perguntar, né? Se teve algum dia ali que ele não usou álcool e como que ele reagiu nesse dia. Então na terça-feira eu não bebi, e eu não bebi na terça-feira, e eu fiquei com tremor, com suor, com ansiedade, tive um pouco de agitação, não consegui dormir, cheguei até quase a convulsionar, tive alucinações. Então esse paciente ele já estava ali desenvolvendo uma síndrome de abstinência alcoólica. Lembra lá no CAGE que quando ele acorda, se ele já acorda irritado, isso pode indicar para a gente que ele já está a ponto ali de ter uma síndrome de abstinência, ele ficar mais algumas horas sem beber, né? Se ele nunca ficou sem beber, aí a gente avalia exatamente essa letra E do CAGE, né? Ao acordar, se ele sente sintomas ali que melhoram quando ele bebe. Então, é uma possível abstinência alcoólica. Aqui tem outras formas de avaliar, que a gente leva em consideração se ele mora sozinho, se ele está em situação de rua, porque ele é um paciente de maior risco, se ele tem algum transtorno, alguma doença de base, ele vai ser um paciente de maior risco para ter a síndrome da abstinência alcoólica. E eu destaco aqui, se ele tem algum fator de risco, para SAA grave, para síndrome da abstinência alcoólica grave. Se ele já teve episódios prévios de abstinência, se ele já teve convulsão, se ele já ficou confuso, se ele tem outros problemas psiquiátricos que são bem significativos, né, uma depressão ali moderada até grave, se ele já apresentou sintomas de abstinência em 6 horas após a última ingestão, que seria ali mais ou menos o tempo que ele está dormindo, né, sintomas importantes, tá? Se ele já tentou ali, essa desintoxicação ambulatorial, eu vou falar um pouco sobre esse tratamento, e falhou,
ou se ele mora na rua, ou não tem rede de apoio. Então, esses fatores indicam uma síndrome de abstinência alcoólica grave. E nesse paciente a gente vai precisar internar ele. A gente precisa internar esse paciente. Então, o tratamento para a gente poder iniciar não é só a quantidade que ele está bebendo, não é só os sintomas que ele está tendo, a gente vai pegar isso todo o conjunto do grau de motivação, da classificação, dos riscos, dos possíveis sintomas de abstinência alcoólica, e aí sim a gente vai iniciar esse tratamento com esse paciente, né? Então, a conduta mesmo, ela vai ser conforme o risco, tá? Então, vamos lá, no nosso passo a passo, para a gente não perder, né? Avaliamos o número de doses, fizemos rastreamento, classificamos pelo DSM-5, vimos o grau de motivação e avaliamos o risco de síndrome da abstinência alcoólica. Vamos partir agora para o tratamento. Tá? Esse paciente está pronto ali para ser tratado, é o último passo já. Então, coloquei aqui de novo, porque esse tratamento ele vai levar muito em consideração essa classificação. Se ele está ali só no consumo moderado, né, lembrando, se eu coloquei ele no consumo moderado, não foi só pelo número de doses, foi porque eu fiz o rastreamento do CAGE, eu avaliei ele, até mesmo o DSM-5, e ele não apresentou nada positivo. Então, ele está só com aquele número de doses, né, que vai ali 14 ali por semana. Vamos voltar ali só para a gente confirmar esse número de doses. Ele está aqui no consumo moderado, ó, menor ou igual a 4 doses por dia ou 14 por semana, e não é o de risco, né, 5 doses por dia ou 15 por semana. Então, esse paciente ele é um grau moderado. O que eu vou fazer com esse paciente? Tem um tratamento comum para todos, tá? Eu coloquei aqui uma tabela mais simplificada aqui embaixo, para todos os pacientes, todos os perfis. A gente vai indicar TCC, e esse TCC, na hora que a gente for encaminhar o paciente, coloquei uma tabela aqui embaixo que só sobre a estação do INEP, o que a gente precisa, não pode esquecer de falar, mas na hora que a gente falar aí da equipe EMUT, que vai encaminhar ele para o psicólogo, vale a pena a gente especificar que ele vai fazer o TCC, a terapia cognitiva comportamental ali, com algumas estratégias do psicólogo, mas a gente precisa especificar esse TCC, pode aparecer no PEP ali separado, e os grupos de apoio, né? Então a gente vai indicar para ele aqui o TCC, e a gente vai indicar para ele também os grupos de apoio, para esse paciente de consumo moderado. O paciente de consumo de risco, a gente também vai fazer essa mesma avaliação com ele, TCC, grupos de apoio, e claro, sempre fazendo aquelas recomendações, explicando para ele, olha, não existe dose saudável para o senhor estar bebendo, quanto mais o senhor beber, maior o risco, apresenta o risco, não em tom de ameaça, né? Então, esses dois perfis, tanto o consumo moderado quanto o consumo de risco, o tratamento ali é praticamente o mesmo. No consumo de risco, a gente vai tentar jogar ele para o consumo moderado, né? Vamos tentar diminuir essa dose, né? Tá mais de 5 por dia, vamos tentar diminuir, não falando ali no sentido de que tem uma dose segura, né, para ele estar tomando, e a meta mesmo é que ele fique ali abstêmio, né? Certo, e se ele então foi identificado como uma pessoa que tem dependência, né? Então a gente fez ali a classificação do CAGE, ele era um paciente de risco, eu avaliei ele o DSM-5 e ele é leve, moderado ou grave, ele já entra aqui transtorno por uso de álcool, ele tem uma dependência. Como é que eu vou tratar esse paciente? A mesma coisa. TCC, grupos de apoio. O que vai mudar aqui é o retorno desse paciente. Aqui no consumo moderado, esse material, tá, gente? Eu vou disponibilizar depois lá no grupo do CRM na mão, vocês vão poder acessar e vão poder tá lendo, acompanhando esse material depois. Mas no consumo moderado, a gente vai fazer uma avaliação anual. Então, a gente vai marcar ali consultas anuais com esse paciente, tá? Para ver mesmo se ele está melhorando ou piorando. O de risco, a gente já vai reavaliar ele um mês depois de ter iniciado ali talvez um TCC, ou então encaminhado ele para o grupo de apoio, ter conversado com ele, né? Aquele que está tendo a dependência leve, já diagnosticado, você tem uma dependência alcoólica, vai ser praticamente o mesmo tratamento do consumo de risco, tá? Então a gente vai reavaliar ele um mês depois, para poder ver ali as intervenções. Se a gente for indicar a medicação, né, se ele for um paciente ali mais moderado a grave, a gente pode fazer uma reavaliação depois de 24 a 48 horas, que é quando pode aparecer os primeiros sintomas da abstinência. Tá? Mas falando em específico da abstinência, a síndrome da abstinência alcoólica, ela pode aparecer em até 10 dias. Então, vale a pena a gente acompanhar esse paciente nesses primeiros 10 dias, lá na estação do INEP, né, vou convocar o agente comunitário da saúde a visitar a sua casa, perguntar como que o senhor está, né, o agente social também pode ir lá na sua casa, te visitar, vou marcar retorno daqui a 24, 48 horas, depois eu vou marcar um segundo retorno daqui a uma semana, daqui a um mês, vale a pena a gente falar isso lá na estação, marcar retorno é praticamente ali um dos critérios dentro das estações de MFC, tá?
Se ele está tendo, então, aquela dependência alcoólica moderada a grave, mas sem aquele risco de síndrome da abstinência alcoólica, eu vou fazer um acompanhamento semanal e o tratamento é o mesmo, TCC e grupos de apoio, né? Os medicamentos eu vou falar daqui a pouco, quando que vão entrar, se vão entrar e etc. Se ele está tendo ali uma dependência moderada a grave, com risco de síndrome de abstinência alcoólica, mas não grave, aqueles critérios de gravidade para já internar, eu vou já avaliar ele no segundo dia, no sétimo dia também, se ele permanecer assintomático, por causa do risco da síndrome da abstinência alcoólica. Mas para todo mundo, eu vou ter que explicar quais são esses sintomas da abstinência alcoólica. Então, vai ter lá na sua estação do INEP você explicar para ele os sintomas da abstinência. Você tem que falar se ele tiver o tremor, se ele tiver ali agitação, se ele tiver insônia. Eu deixei que separado aqui só essa parte, esse quadradinho aqui, ó, sobre os sintomas, agitação, palpitação, irritabilidade, até mesmo ali convulsão, alucinação, ele já tem que retornar antes, né? Eu tenho que indicar para ele esses sintomas. O INEP ele adora 5, né? Grupos de 3, grupos de 5, então explicar pelo menos 3 a 5 ali sintomas dessa abstinência, tá? E se ele for grave, eu já vou encaminhar ele para unidade hospitalar ou para o CAPS, né, levando em consideração ali o grau de motivação dele, se vai ser mais fácil ou mais difícil encaminhar. A partir do transtorno da dependência alcoólica moderada a grave e aquela com síndrome da abstinência grave, eu já vou indicar ali uma desintoxicação ambulatorial. Nesse caso aqui vai ser desintoxicação lá na unidade hospitalar, que ele vai ficar internado, mas eu posso fazer ali uma desintoxicação ambulatorial também com esse paciente. Como que funciona essa desintoxicação ambulatorial, né? Isso está lá no material do Ministério da Saúde, onde a gente vai manejar esse paciente com o quê? A gente vai indicar aí um benzodiazepínico, com diazepam, a gente vai intercalando aqui essas doses, né? E a gente tenta suspender ali no quinto ao sexto dia, a gente já vai tentar suspender essa dose, né? O ácido fólico a gente vai prescrever para todos os pacientes, lembrando aqui que o alcoolismo ele tem esse fator de risco para esses déficits de vitamina, B9, B12, B1, a tiamina, né, pode dar aquela síndrome de Wernicke. Vitamina B12 a gente vai indicar se ele tiver com VCM aumentado, então vale a pena eu pedir um hemograma nessa estação? Vale a pena eu pedir um hemograma. Se não tiver hemograma, ok, eu sigo a minha consulta, não vai determinar ali 100% a minha conduta, mas pode me auxiliar haver ali uma anemia, já indicar para ele essa profilaxia, né, de ácido fólico e da vitamina B12. Para a síndrome de Wernicke, pensando ali na síndrome de Wernicke, a tiamina. A tiamina ela tem uma absorção melhor via endovenosa intramuscular, tá? A gente vai fazer isso aqui nos primeiros 3 a 5 dias, e caso não esteja disponível, eu posso fazer a tiamina via oral, só que ela é menos eficaz, né? E a gente vai indicar para todo mundo, o que o material fala? A tiamina via oral ela não tem uma absorção muito boa, ela é menos eficaz, então não tem tantos estudos que mostrem que é necessário para todo mundo, todos aqueles que a gente já vai iniciar ali esse tratamento, né, da dependência alcoólica, não tem indicação de todo mundo tomar tiamina já naquele momento. A gente vai avaliar mesmo se ele é um paciente de risco, né? Então aqui a gente já está falando um paciente de risco moderado a grave, tá? Ele já está tendo ali uma dependência moderada a grave, vale a pena a gente usar tiamina, de preferência endovenosa. Se não tiver, a gente indica a via oral, pelo menos. Certo. Então, de tudo isso aqui que eu falei com vocês, de todos esses tratamentos, todas essas classificações, os rastreios, o que o INEP quer? O que eu preciso saber ali no INEP? O que eu não posso esquecer na minha estação lá do INEP? A gente vai treinar já daqui a pouco isso. Na anamnese, eu não posso esquecer de investigar os hábitos de bebida dele. Então, são aquelas perguntas. O tanto que você está bebendo, há quanto tempo que o senhor está bebendo, o que o senhor bebe, né? Se é cerveja, se é vodka, porque isso vai alterar ali a dose, né? A quantidade, o teor alcoólico. Depois de identificar esses hábitos, se ele já até tentou parar de beber, né? Eu vou fazer aquele rastreamento e eu vou usar principalmente o QAGE. Principalmente ali, o que a gente precisa ir sabendo é o QAGE, mas levar em consideração que existe esse audit-C também, tá? Que é o simplificado, o rastreamento. Depois eu preciso classificar ele e ver o grau de motivação. Talvez nessa hora de classificar vai ser um pouco difícil, então a gente vai ter que mais ir ali no intuitivo mesmo, de dizer se ele está tendo um transtorno de abstinência alcoólica, um transtorno de depressão, né, relacionado ao álcool, de dependência ao álcool leve, moderado ou grave, vai ser mais intuitivo mesmo, de acordo com os sintomas dele, e avaliar o grau de motivação. A estação ela vai pedir para você falar qual é o grau de motivação desse paciente. Pré-contemplação, contemplação, ação, manutenção ou a recaída, né?
perguntar se ele tem uma data para parar de beber, se ele quer ter uma data, ou se ele já tentou colocar uma data para parar de beber. Claro que aqui é um pouco diferente do tabagismo, né? No tabagismo, dependendo do medicamento que a gente vai iniciar, a gente pode marcar uma data para daqui a uma semana para ele parar de fumar. Aqui no alcoolismo, não, a gente já vai parar mesmo ali naquele dia, no dia seguinte, mas é importante a gente perguntar, porque a gente pode até levar em consideração, se ele falar, olha, eu quero parar nesse final de semana, ok, então nesse final de semana a gente vai iniciar então a conduta, já marca ali o retorno para ver ele ali próximo do final de semana, e muito importante, sintomas associados, né? Então isso faz parte do esqueleto de MFC, eu vou avaliar a queixa do meu paciente e eu sempre vou perguntar sintomas associados. Eu recomendo lá para o pessoal na mentoria a fazer essa avaliação céfalo-caudal também. Então, perguntar sintomas neurológicos, perguntar sintomas de disfagia, dificuldade para deglutir, respiratório, dificuldade para respirar, cardiovascular, e vai descendo o sistema, náusea, vômito, febre, manchas no corpo, gênito urinário, né, a urina, as fezes. Só que aqui o foco é principalmente na síndrome da abstinência alcoólica. Então, eu tenho que perguntar se ele já ficou algum tempo sem beber, se quando ele fica sem beber ele tem tremor, palpitação, sudorese, se ele tem insônia, eu tenho que perguntar isso. Para o tratamento, o que eu preciso falar para ele lá na hora da estação do INEP sobre esse tema, né? Eu preciso falar para ele os benefícios de cessar o tabagismo. Por mais que não tenha nas tarefas, por mais que isso pode aparecer mais como uma dúvida do paciente, mas eu preciso falar para ele os benefícios dele cessar o tabagismo. Aqui eu coloquei aqui 7 benefícios, né? Para a gente poder levar em consideração, mas é bem intuitivo. Vai melhorar o sono, vai perder peso, vai reduzir o risco de doenças, risco de câncer também, né? Vai melhorar ali os sintomas psicológicos dele, se ele estava tendo ansiedade, estresse, tremor também. Então, falar mais da parte ali dos benefícios, né? Eu preciso convidar para ele, por um grupo de alcoólicos anônimos ali, encaminhar ele para a equipe EMUT, para o CAP, se for necessário. Nessa hora, na dúvida, pode encaminhar para todos ali, algum vai aparecer no PEP, né, não tem nenhum problema não. Eu vou indicar então as medidas não farmacológicas para ele, que já vai incluir, né, essa reabilitação aqui no CAPS, e também praticar atividade física, ter alimentação saudável. Então é a cara das estações de MFC, a gente está abordando isso ali em quase todas as estações, principalmente quando vem consultas com doenças crônicas, né? Então falar sobre alimentação, sobre atividade física, evitar situações de estresse, né, mudança de comportamento. Aqui é algo muito importante, a gente precisa envolver a família no tratamento. Então, a gente precisa, se ele tiver ali a esposa, se for mãe, pai, irmão, a gente precisa convidar a família para envolver isso. Isso ajuda o paciente, até para a gente explicar a família, para poder ajudar ele dentro de casa, né? E explicar os sintomas da síndrome da abstinência alcoólica. Aqui eu não posso esquecer de explicar esses sintomas. E aqui as medidas farmacológicas. Pessoal, deixa eu só colocar aqui o notebook para carregar. Eu estou com medo dele descarregar aqui no meio da live. Só um minutinho. Então vamos lá. Medidas farmacológicas. O que eu vou usar de medidas farmacológicas? Estou na dúvida se eu vou indicar para ele ali algum tratamento medicamentoso, não lembra aquela classificação, para quem que eu vou indicar medicamento, para quem que eu não vou indicar, não tem nenhum problema. A gente pode, né, já iniciar bem intuitivo, benzodiazepínico. Então, pensando ali até nos riscos da síndrome da abstinência alcoólica, eu posso indicar para ele um benzodiazepínico, clonazepam, diazepam, né, via oral mesmo ali, indicar para o paciente. Tiamina endovenosa, posso falar para ele, olha, o senhor pode retornar aqui na UBS amanhã, a gente vai passar um medicamento endovenoso, a tiamina, de preferência a gente fala endovenosa, tá? Mas a gente pode falar ali endovenosa ou via oral, né? Mas o preferencial é a gente indicar endovenosa, ele vai vir na UBS, vai receber o medicamento, o intramuscular também, né? E voltar para casa, vale a pena a gente falar. E a naltrexona de sulfiram, por que eu não falei deles até agora? O material do Ministério da Saúde, aqui eu deixei a referência dos 2 materiais, tá? Esse aqui é da linha de cuidado do Ministério da Saúde, e aqui também é um outro material da Associação de Médicos do Brasil, Associação Médica Brasileira. O material da Associação Médica Brasileira, que é um pouco mais antigo, ele indica, sim, a naltrexona de sulfiram, existem várias referências que vão colocar, sim, a naltrexona ou de sulfiram para tratamento, né? O mais indicado aqui é a naltrexona, só que não é como o chiclete da nicotina lá do tabagismo, que vai o diferencial, é o que vai ajudar ele muito ali aos sintomas da abstinência, então não é isso aqui que vai ajudar ele mais no tratamento. Então, a gente pode indicar, e vale a pena a gente falar assim, vou indicar também a naltrexona para o senhor,
mas o tratamento mesmo que mais vai ajudar ele é aqueles grupos de apoio, TCC, e ele está retornando na UBS para a gente avaliar os sintomas da abstinência alcoólica, tá? E aqui o ácido fólico B12, eu coloquei aqui em específico, se a gente recebe um hemograma. Se a gente receber um hemograma lá na hora, a gente viu ali uma anemia, né, com o VCM aumentado ali, vale a pena, vou indicar o ácido fólico, vou indicar o B12 também, na dúvida, né, indico os dois, não tem nenhum problema, eu sempre falo isso com o pessoal na mentoria, não tem problema a gente atropelar de indicar tratamento ali, encaminhar a equipe ERMUT, né, falar ali para o agente comunitário visitar a casa dele, não tem nenhum problema a gente até mesmo notificar, eu tenho que notificar isso aqui, não preciso, estou na dúvida se eu tenho que notificar, não tenha medo de falar, não precisa ter medo de falar, né, se você está na dúvida ali, fala, é melhor falar do que guardar para você ali, porque isso pode entrar no PEP do INEP, tá? E nunca esquecer de agendar retorno. Isso aqui é padrão de todas as estações de MFC. A gente tem que agendar retorno, pode ser de 24 a 48 horas, pode fazer esse retorno escalonado, igual eu falei, olha, vou marcar o retorno daqui a 48 horas, 24, 48, por causa dos sintomas da abstinência. Tá? Depois eu vou marcar daqui a uma semana, lembrando que pode aparecer em até 10 dias os sintomas da abstinência, e depois eu vou marcar o retorno mensal, né? E o grupo de apoio também, que ele vai sendo acompanhado. Bom, deixei aqui a referência. Isso aqui seria o mais importante, essa última tabela aqui é o mais importante mesmo para a sua estação do INEP, né? A gente vai fazer um treinamento aqui agora. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem aqui no chat. Tem um grupo, vai ser gravada onde a aula? Tem um grupo, sim, no WhatsApp, tá? Eu vou pegar o link aqui, vou mandar aqui para vocês. Eu estou gravando a aula, acredito que a equipe, ela devo subir ou no YouTube ou devo colocar lá no grupo também, tem o drive do CRM na mão, tá? Mas eu já vou pegar o link aqui para mandar para vocês, tá? Mais alguma dúvida? Vocês ficaram alguma dúvida sobre esse tema? Se não ficou nenhuma dúvida, eu queria fazer um treinamento com vocês. Tem como? Alguém anima a fazer um treinamento comigo? Lá na plataforma do Pense, sobre esse tema? Bruno, Antônio, Luciana, Creuza, Aline, alguém anima a fazer esse treinamento? Fabi também. E aí, nesse treinamento, a gente vai desmembrar, né, tudo isso que a gente foi avaliando aqui, né, todas as classificações, o case, tá tudo ali abordado. Tem uma estação bem completa ali do Pense em relação a isso. Alguém anima? Se ninguém animar, a gente já termina a live aqui. Eu vou pedir o link aqui do grupo geral. Ou a Jayara. Jayara, você anima a fazer? Luciana Alves. Deixa eu pegar aqui o link. Vou deixar aqui também o WhatsApp do CRM na mão, caso vocês queiram entrar em contato. Né? A gente está abrindo aí mais turmas da mentoria, né? Principalmente para o pessoal que está esperando esse resultado agora. E lá na mentoria a gente aborda tudo isso com mais detalhes também. Tem encontro tem turmas de 20 encontros, 8 encontros, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem aí também pode perguntar lá no WhatsApp. Bom, pessoal, então é isso, né? Eu acho que ninguém aí animou de treinar, não tem nenhum problema, mas espero que vocês tenham
aprendido mais sobre esse tema. É um tema relevante, é um tema prevalente, pode aparecer nessa próxima estação do INEP, nessa próxima prova. Sucesso para vocês, tá? Sucesso, boa sorte aí nos estudos, no que a gente puder ajudar no CRM na Mão, a gente vai estar ajudando, né? Acompanha a gente lá no Instagram também, lá no Instagram a gente posta ali várias dicas, até mesmo as atualizações, esses materiais, tá? Então, acompanha a gente e boa prova, bons estudos, né? E a gente se encontra aí numa próxima live essa semana, tá? Tchauzinho, boa noite para vocês. Boa noite, obrigada, doutor. Nada.